Dobradinha francesa, domínio completo da Europa na prova dos 5 quilômetros no masculino. Está começando a Sim Channel TV, é o plantão Doha para você, trazendo todas as novidades das águas abertas. Chegada apertada. E olha, decidida no final, deu França em primeiro, deu França em segundo, a Itália em terceiro. E olha, os 9 primeiros colocados, todos da Europa. Tá na hora de a gente falar da prova dos 5 quilômetros no masculino. Catarina Ganzelli. E prova disputadíssima. Para quem viu a prova desde o começo, eu não acreditei que a chegada fosse tão apertada assim. Achei que ia ter uma definição um pouquinho prévia ali, com os nomes que estavam na frente, que estavam puxando o começo da prova. Mas no final, o pessoal que é oriundo das águas abertas se pôs à frente ali também. E fez uma disputa muito bonita, com muito país tendo os dois ali entre os 10, né, coach? Teve bastante país que a gente viu os dois nadando juntos, assim, no pelotão. Foi muito legal. A prova acabou tendo vários protagonistas, né? Florian Wellbrock, aquele início dele, como ele já tinha feito nos 10, depois o Krzysztof Rasowski no meio da prova, depois o próprio Gregório Paltrinieri, muito bom nos cortes e atacando, mas os franceses no final muito bem e acabou dando essa dobradinha no final, a França em primeiro e segundo. A França, aqui um detalhe, tem que se falar da França, viu, Catarina? A França, junto com a Austrália, são os dois únicos países que tem 4 nadadores classificados para os Jogos Olímpicos de Paris. Isso é muito expressivo, um resultado muito expressivo. E a dobradinha de hoje, ela é marcada por essa vitória do Logan Fontaine, é um baita de um resultado da natação das águas abertas da França. A França foi super expressiva, inclusive o Marc-Antoine Olivier, que já tinha feito uma grande prova de 10 e ele vem retornando aí de um período que ficou fora das competições. A gente sabe o quanto é importante ter o ritmo de prova na maratona aquática, isso favorece muitos países europeus, porque o circuito europeu é muito forte, então eles estão sempre nadando com alta qualidade, com um pelotão de alta qualidade. E assim, a gente teve a dupla da França, teve dupla da Hungria, teve dupla, inclusive, da Alemanha entre os 10, se eu não me engano, foi nono e 10º também seguidos. O Oliver Clement na verdade, oitavo e nono. Oitavo e nono. Então, porque o coach sabe bem, teve muito fotofinish ali. Quem viu no olho não dava pra saber. Nossa, então assim, muitos países tendo os dois ali no topo. Eu achei isso bem marcante na prova. E, inclusive, como você disse, coach, quando eu vi o Florian no começo, eu falei, ele pode definir a prova agora. Aí veio o Gregório, a gente fala, aquele protagonismo clássico, Florian e Gregório. Só que não. Foi mudando. Depois Rasowski também, chegou um momento que eu falei assim, ele ganhou os 10, vai ganhar os 5. Mas foi muito... É legal quando a gente vê bastante alternância, quando a gente vê esse pelotão coeso, que não foi um pelotão grande, mas foi de altíssimo nível técnico. E eu até que você falou agora, eu até vou dar os 10 primeiros colocados, né? Pela ordem, Logan Fontaine da França, o campeão, Marc-Antoine Olivier da França foi prata, Domenico Acerenza da Itália bronze, o Krzysztof Rasowski da Hungria em quarto, o quinto, Gregório Paltrinieri, o italiano, sexto lugar, o David Bethlen da Hungria, sétimo lugar, fazendo uma boa prova de novo, o Athanasios Gingnakis da Grécia, e aí os dois alemães, Oliver Clement em oitavo, é isso mesmo, e o Florian Wellbrock em nono, e a grande revelação mundial, né? Mundial, das águas abertas, o jovem mexicano, o Paulo Strelke, em 10º lugar. Eu não fiquei surpreso com o resultado do Paulo, viu? Não fiquei. Eu fiquei surpreso com o canadense em 11º, o Eric Hedlin, e o Davi Farinago do Equador na 12ª posição, portanto, os americanos aí, né, das Américas, 10º, 11º e 12º, na frente de brasileiros e americanos, né, os Brasil e Estados Unidos perdendo um pouco do protagonismo nas águas abertas para esses países aí, né, até as melhores colocações do Brasil, foi novamente o Henrique Figueirinha, dessa vez em 20º lugar, o Pedro Farias em 35º. Catarina, eu queria falar um pouquinho do Logan Fontaine. Logan Fontaine, assim como o Marc-Antoine Olivier,
ele foi revelado no Campeonato Mundial Júnior, assim como o David Bethlen, assim como o Krzysztof Wazowski, o Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas. E o Logan Fontaine, desde o ano de 2021, depois da Olimpíada, quando o Marc-Antoine Olivier deixa o Philippe Lucas, o Logan Fontaine vai treinar com o Philippe Lucas. E é um nadador que ele é um pouco diferente dos outros. Ele não é tão alto, ele tem 1,76 m, mas fisicamente ele é muito forte. Ele é daquele nadador, né, a gente, né, grosso mesmo, grande, assim, pesado e forte. E ele é muito bom de piscina. Ele tem 1,49 de 200 livre, ele tem 3,46 de 400 livre. Os 1.500 até o Marc-Antoine Olivier é melhor, porque o Marc-Antoine já nadou abaixo dos 15 minutos, o Logan Fontaine tem 15,4. Mas essa piscina melhor tem feito a diferença, e eu sei que nós estamos com um problema com relação ao Brasil, mas parece que toda essa geração aí tem uma piscina muito boa e tem feito a diferença, especialmente pelas condições das provas que têm sido nadadas, Catarina. A condição da prova não foi exatamente o que a gente viu hoje, porque hoje não estava tão favorável para quem nada piscina. A gente viu um cenário assim, 0,1 melhor do que o 10 km em sentido de vento, tinha um pouquinho menos, mas ainda era bastante. O nado não era limpo, liso, era um nado quebrado, tinha que levantar muito a cabeça. Por mais que fosse um percurso curto, um percurso próximo, tinha que levantar, então isso desregula o nado. O nadador de piscina não tem esse hábito, mas assim... todas as provas de 5 ou 10 km estão sendo definidas no sprint final. E se você não tem uma velocidade crítica dentro desse padrão, você não tem chance. E assim, a gente pode, inclusive, ver a própria Ana Marcela, que todo mundo sabe que é uma maratonista nata, fez índice olímpico de 1.500 na piscina na última Olimpíada. Melhorou os próprios tempos dela de piscina. Então, assim, no masculino, isso é muito mais marcante. Muito mais. No masculino, se você não tem uma velocidade crítica X, você não se mantém no pelotão. Se você não tem uma Y, você não vai conseguir sprintar depois. Então não adianta, assim, tem que focar também nas duas coisas, tem que ter aquele equilíbrio, né? Sei navegar, sei fazer uma boa curva de boia, uma hidratação rápida, mas tem que ter um tempo de 1.500, um tempo de 800, 400, mínimo para você poder fazer um bom sprint. Eu acho que também tem que ser falado, né, porque pelos resultados até agora, a França me parece ser um grande país das águas abertas, e talvez, provavelmente, candidato até a vencer esse título desse Mundial, Catarina. Principalmente o masculino, a gente viu dobradinha agora, então eles devem estar fazendo um trabalho muito caprichado por conta da Olimpíada, não temos dúvida disso. A Olimpíada, ela mexe com investimento, a gente sabe quando teve a Olimpíada no Brasil, que teve muita preparação para os brasileiros e tudo, a equipe francesa também não fica atrás, né? Garanto que a própria confederação está planejando training camp, altitude, exame médico mais contínuo, enfim... É natural esse movimento, e eu acho que sim, a França é um dos candidatos. Aí tem a prova por equipes também, né, Coach? Essa prova por equipes vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Até falando do Marc-Antoine Olivier, medalha de prata na prova dos 10, medalha de prata na prova dos 5, ele já não é aquele garoto, já é um homem até. Fisicamente, quem acompanha o Olivier desde pequeno, ele era magrinho, nada disso, agora tá realmente forte. Ele faz parte do grupo do Fabrício Antonelli, ele treina na Itália, ele é o noivo da Oceane Cassignol, ele teve 2 problemas recentes, né? Um dos problemas que o afastou por alguns meses de todas as atividades da Federação Francesa, não é exatamente, a gente não sabe exatamente o que é, mas foi dito que foi algo relacionado à disciplina, e agora, mais recentemente, a gente já tinha destacado na transmissão, ele estava aí correndo o risco de ser afastado por conta de ter perdido 3 testes antidoping. Nós falamos isso durante a transmissão, mas chegou com a medalha de prata. E para mim, quem vem em uma boa fase, confirmando, Domenico Acerenza, o italiano, e você sabe que eu não tenho nem dúvida disso, né? Tanto o Fontaine, tanto o Olivier, tanto o Acerenza, que ganharam a prova dos 5 hoje, os 3 primeiros colocados. Tá na cara que eles se prepararam para os 10, Catarina. Tá na cara que eles se prepararam, nenhum deles tinha vaga olímpica. Só que, na emoção de já estar classificado para os 10, 2 dias de descanso, vamos para a água, vamos para os 5, e acabou sendo uma prova realmente de altíssimo nível do início ao fim.
Hoje é bem comum, bem corriqueiro a gente ver o pessoal se preparar pros 10 e também nadar dos 5 e tá super bem nos dois. Tanta gente aí. Bom que é gravado, foi o Richard me ligando. Vou voltar. É bem corriqueiro a gente ver que muitas pessoas fazem a preparação para os 10 e também nadam os 5. E a gente vê também, coach, mais distante que isso, o próprio Florian Wellbrook, Gregório Paltrinieri, fazem preparação para os dois, para piscina e para águas abertas, que é muito mais distante do que apenas 5 quilômetros. Então eu acho que a preparação, ela tá muito coesa e tem ajustes finos em algumas fases do treinamento, mas não é um treinamento diferente. Não dá pra falar, é diferente treinar para um e treinar para outro. Como que o Florian consegue ter desempenho nos dois, como o Gregório consegue ter desempenho nos dois. Razovski melhorou muito a piscina dele, né? Ainda não tem o mesmo destaque que os outros nomes que eu citei, mas naturalmente esse pessoal nada tudo. Catarina, já que nós tivemos o fim das provas individuais de águas abertas e a Sharon Van Hohendahl se tornou a 6ª nadadora da história a ganhar os 5 e 10 quilômetros, fica muito fácil dizer que a melhor nadadora de águas abertas desse campeonato mundial é a Sharon. Mas e no masculino? Com os resultados que a gente acompanhou nos 10 e o resultado que a gente viu nos 5, quem é para você que leva, já terminaram as provas individuais, né? Quem é o melhor nadador do campeonato mundial nas águas abertas? Olha, difícil, porque tem uma tendência muito forte a gente falar do Razovski por ter ganho os 10, que era a seletiva olímpica, mas eu vou de Marc-Antoine Olivier. Eu vou de Marc-Antoine, porque ele foi prata e prata, então eu acho que na soma dos fatores ele teve um campeonato mundial melhor até o momento. E como tá muito disputado, vamos dizer assim, o masculino, vale esperar o revezamento. Alguém pode ali... É verdade. Uma prova mista, quando você não sabe quem... Eu acho que a França, até foi legal que você puxou esse assunto, mas eu digo o seguinte, primeiro sobre o Olivier. Lembra da entrevista que a Viviane deu hoje? A Viviane dizendo que, poxa, sentiu muito esses dias de tensão. Imagina o Olivier, que às vésperas da competição podia ter sido suspenso por 4 anos por doping. E eu concordo com você, acho que o Marc-Antoine Olivier é o grande nome. E agora, sobre o revezamento, eu acho que é legal a gente ficar esperto aí, porque vai ser uma prova belíssima. O Brasil está na água. Catarina falou da França, que para mim é o favorito. A França é o favorito. Mas olha, a Austrália tem um bom revezamento. E eu vejo, por incrível que pareça, hoje um time que pode ameaçar a França, para mim é a Austrália. A Hungria eu não vejo tanto, pelo feminino tá um pouquinho para trás, né? Mas a Itália eu vejo bem também, tá, coach? A Austrália... a Itália, perfeito, Itália. A Itália não dá pra saber. Pra mim, a disputa do ouro vai ser entre França e Itália, é o que eu acredito, com uma Austrália próxima, sim, mas eu vejo muito a França e a Itália, assim, pra mim, eles são os que têm maior equilíbrio de qualidade de atletas entre os dois gêneros, porque eu fiquei impressionada, eu tava vendo agora a prova dos 5, a Itália trocou todas as meninas, manteve não, né, trocou também, porque o Gregório não nadou os 10, foi o Dário, mas assim, eles têm reservas bons, eu achava antes, eu não tinha acompanhado a seletiva italiana, que a Giulia Gabrieleschi ia nadar os 10, eu tava com isso na minha cabeça, e aí eu vi, não, ela nadou só os 5, então assim, a Itália tem gente sobrando, essa é a verdade. Dá pra descansar pegar uma menina que descansou desde os 10 e pôr no revezamento, não poupar o pessoal que nadou hoje. Então, eles têm muita gente pra fazer um bom time. E torcendo pro Brasil. O Brasil vai estar na água. Vivi, Ana Marcela, Henrique Figueirinha, Pedro Farias, o Brasil nada no revezamento. Nós vamos trazer pra você todas as novidades. Você está na Swim Channel TV, conectando você à natação.